Como conquistar e lapidar o seu olhar fotográfico? Como trabalhar melhor ou como ter uma fotografia melhor? Qual é esse passo a passo? Como que isso acontece, sabe? Porque é um mito muito grande. Todo mundo que fala que fotografia, para ser um bom fotógrafo, é preciso ter um dom. Né? Muita gente fala no dom, que nossa, o Nilo tem um dom. E gente, esquece esse negócio de dom. Não existe nada de dom. Se você não tiver disponibilidade para poder parar, estudar, entender a técnica, entender o processo, assimilar tudo, colocar na prática, esquece que dom é o que... É claro que existem umas pessoas que nascem um pouco mais predispostas que outras. Na verdade, essas pessoas, o que acontece? Elas aprendem mais fácil do que outras pessoas, entendeu? Assimilam mais rápido umas coisas, né, do que outras pessoas. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem um dom para aquilo, não. Todo mundo nasceu com um dom, tá? Todo mundo nasceu com um dom e basta você parar, se dedicar, que tudo vai dar certo. E eu vou te mostrar como fazer isso dar certo aqui nessa aula de hoje, entendeu? Principalmente para você que quer melhorar a sua fotografia, até mesmo com o seu próprio celular, tá? Porque muita gente acha que precisa ter câmera cara, que precisa ter equipamento caro, e não é o equipamento que faz a foto, é o seu olhar que faz a foto. Então até mesmo com um celular você vai conseguir fazer uma boa foto se você entender o passo a passo do que acontece aqui na fotografia, tá? E aí é desse passo a passo que eu tô falando e que eu vou ensinar aqui hoje para você de como que isso funciona, tá bom? Então vamos começar. O primeiro passo eu já falei que é a questão do desenvolvendo o olhar fotográfico. Esse desenvolvendo o olhar fotográfico, ele vai... A minha ideia em falar desse desenvolver o olhar fotográfico é justamente quebrar essa barreira limitante, essa crença limitante de achar que para ser um bom fotógrafo você precisa nascer com dom. E isso não existe. Não é sobre o nascer com dom que vai tornar a sua fotografia melhor. É você parar para estudar e entender toda a técnica e colocar em prática que vai fazer com que o seu olhar se torne um bom olhar, uma fotografia mais desejada, uma fotografia mais completa, uma fotografia mais artisticamente composta, com estética, e é isso que importa, não é sobre o dom, tá? Não existe, tira isso da sua cabeça e vem aprender esse passo a passo para você desenvolver e fazer uma fotografia de sucesso, tá? Vou te ensinar isso aqui agora. E na verdade é meio complicado aqui escalar os passos como 1, 2, 3, qual que é o mais importante, qual que é o menos importante. Porque todos os passos, eles são muito importantes aqui, e esse que eu vou falar dele agora, ele é assim, um passo mais extraordinário, o passo mais incrível da fotografia, é um ponto que sem ele a foto não existe. Esse passo super importante que eu tô falando agora, que eu vou começar inclusive por ele, depois de falar, né, que a respeito para você conseguir desenvolver bem o seu olhar, você não precisa de dom, você precisa de estudar, praticar e entender o processo. O segundo passo, que é um passo elementar, que sem ele você não vai conseguir se tornar um bom profissional se não entender como isso funciona, é a luz, tá? Luz na fotografia é elementar. Sem ela, a foto não existe. Porque foto é o quê? Foto é luz, tá? Fotografia é o quê? Foto é luz, grafia escrita com a luz. Então, fotografia nada mais é do que escrever com a luz. Muita gente fala pintar com a luz, desenhar com a luz, e tá tudo certo. Isso tudo é possível fazer de que seja feito mesmo com a luz. Você pintar, você desenhar, você escrever, tudo que você quiser fazer com a luz da fotografia é possível, tá? Então, entender a luz é fundamental. Até mesmo para que a sua foto aí do seu celular fique uma foto interessante. Muita gente às vezes me pergunta, eu já vi que tem até uma pergunta aqui na caixinha de pergunta, perguntando justamente sobre isso. Quer ver? Você acha possível aprender fotografia com o meu celular? É claro que é possível você aprender fotografia com o seu celular. É óbvio que não toda a técnica, não todos
as ferramentas que existem numa câmera fotográfica, tá? No celular você vai conseguir entender sim com relação à luz, que eu vou falar agora, e vai conseguir também entender a luz, gente, se é uma luz boa, tá? Uma luz legal ou uma luz que está muito marcada, se tem muita sombra nessa luz. Esse tipo de luz muito marcada e tudo mais, isso, assim, visivelmente com o celular você consegue aprender sim, tá? Agora, com relação à luz, as medições de luz, a como controlar a entrada de luz na câmera, por onde que controla a entrada de luz na câmera fotográfica, aí é outro processo, tá? Então eu vou ensinar a questão da iluminação básica aqui para você entender uma luz boa no celular e a luz um pouco mais complexa, como que ela funciona pela câmera fotográfica, tá certo? Então, você acha possível aprender fotografia com o meu celular? Você vai conseguir sim começar a desenvolver o seu olhar pelo celular, vai conseguir sim aplicar algumas técnicas da fotografia com o seu celular, vai conseguir ter boas fotos com o celular, porém é preciso, depois vai ser natural você ter tanto gosto pela fotografia que vai acabar investindo em uma câmera fotográfica para você continuar melhorando na qualidade da sua fotografia. Isso acaba sendo natural. Então comece com o seu celular hoje, aplique as técnicas que eu vou falar aqui agora. Uma delas vai ser a luz, tá? E que para o celular é super simples, porque ele faz tudo no modo automático. Então é só você apontar ali e depois usar de outras técnicas para tornar essa fotografia interessante, essa fotografia desejada. Apontou ali, você olhou, a luz tá legal, não tem sombra marcando a olheira, não tem sombra demais marcando demais embaixo do nariz, não tem sombra dando papada aqui, aquela sombra marcando demais abaixo do queixo. Pode fazer a foto que a luz tá certinha. Quando a luz tá bem uniforme, assim, e você tá vendo a luz ok pelo seu celular, pronto, é isso que você precisa entender. Modo automático, o celular a maioria dos celulares é tudo no modo automático, faz tudo para você, então não tem muito o que se preocupar. Outro ponto eu vou falar mais adiante aqui do que você vai ter que usar para deixar essa fotografia de celular interessante, tá? Mais à frente eu já vou responder esse outro pilar para sua foto de celular ficar mais interessante. Mas o primeiro ponto, que é a luz, para você que quer só celular, seria isso, tá? Vai para a sombra, se for o caso, se o sol estiver muito forte, se você quiser fazer uma foto no horário de meio-dia, né, que o sol tá bem em cima da cabeça, então tá tudo marcando demais no rosto da pessoa, pega essa pessoa, leva ela para a sombra, escolhe um local legal, confortável ali, onde a luz está homogênea e faz sua foto tranquilo que vai ficar bom. Esse primeiro pilar, pela luz, seria somente isso, tá? Básico e simples. Já na câmera fotográfica, depende de outros pilares para você conseguir melhorar a questão da luz, tá? Para você conseguir trabalhar a iluminação, a foto, a sua luz com a câmera fotográfica, tá? E esses pilares também, eles são, depois que você entende, que você já assimilou ali os pilares básicos, não tem mistério mais. A sua câmera, ela funciona como uma extensão do seu braço. Eu não penso hoje para mexer a minha mão. E a mesma coisa é quando eu tô com a minha câmera, segurando a minha câmera. Eu não penso para poder escolher os botões que eu vou apertar, entendeu? Então basta você trabalhar os controles de luz, né, com as ferramentas que as câmeras vão te dar. No caso, o diafragma, ele fica na lente, ele também é uma forma de você controlar a entrada de luz na sua fotografia. Esses pilares, dentro da sua câmera fotográfica, são por meio deles que você vai conseguir controlar a luz. E lembrando que luz, gente, é o ponto elementar, o ponto principal na fotografia, tá? Outro ponto que eu acho incrível, e já tem pergunta inclusive aqui falando disso, eu já vou falar sobre sombra, já vou aproveitar e pegar essa pergunta, porque sombra é o meu próximo passo. Meu terceiro passo aqui, eu vou falar sobre a sombra, tá? Que a sombra também ela é um elemento extremamente importante na fotografia, extremamente importante na fotografia e que eu amo. Ó, você gosta de sombras na foto? Já respondi. Ou prefere ela toda iluminada, ou prefere a foto toda iluminada? Eu amo sombra na fotografia. Eu amo.
amo trabalhar com luz e com sombra. Amo trabalhar as sombras, deixar a sombra sempre presente na minha foto. Por quê? Sombra, ela traz várias coisas interessantes para sua foto. O que mais me chama a atenção quando uma foto tem sombra é o quesito arte na foto, tá? Ela potencializa a arte, tá? O ponto artístico da imagem. Então eu adoro quando essa sombra ela tá bem dirigida, ela tá bem posicionada, ela tá artisticamente complementando a minha foto. Além dessa questão de arte, ela também traz mais textura, ela potencializa a profundidade, ela potencializa mais o volume na fotografia. Então essas sombras, elas sempre são muito interessantes e eu acredito que são muito importantes você trazer sempre que possível a sombra para o seu ensaio fotográfico. É claro, gente, que um ensaio dentro de estúdio, dependendo do tipo de ensaio, a foto ela precisa realmente estar mais iluminada, eliminando mesmo as sombras. E aí vai depender do qual tipo de fotografia que você está fazendo. Se é uma fotografia mais artística ou se é uma fotografia mais comercial, entendeu? Se é uma fotografia mais conceito ou se é uma fotografia para qual tipo de cliente que está consumindo essa fotografia, você precisa processar tudo isso. Baseado nisso é que você vai entender o que vai entrar, o que não vai entrar na sua foto. Mas a sombra, ela é incrível, ela é fenomenal e ela traz muita riqueza para sua foto. Então não fique com medo das sombras, não fique com medo de usar as sombras e trazer as sombras para sua imagem, porque sombra agrega valor. Sombra soma na sua foto. Então, bora fotografar com sombras, bora usar delas e não tenha medo dessas sombras, tá? Então, respondendo aí a pergunta, eu amo fotos com sombra, eu amo sombra na minha foto, tá? Eu acredito muito no poder delas para agregar valor na minha imagem e na minha fotografia, tá? Vou falar agora desse próximo passo aqui sobre as regras de composição, que é o próximo passo, e tô vendo aqui que já tem perguntas sobre elas. Não sigo as regras de composição. Gosto de fugir das regras. O que você acha? Olha só, existem tantas regras de composição legal que eu acho que é um desperdício você não usar delas e querer fugir das regras e quebrar as regras e romper as regras, sabe? Eu uso o máximo delas possível, tá? Eu adoro mesclar as regras de composição numa mesma foto, usar várias regras em uma mesma foto, porque isso vai só agregando e somando no meu conteúdo, na minha foto como um todo. Então potencializa o conteúdo como arte, traz mais beleza, mais estética para a foto, quando eu uso e abuso das regras de composição. E o que são essas regras de composição para quem está com dúvida aí? As regras de composição, elas são um conjunto de técnicas que te ensina a enxergar os ambientes, os lugares que você for fotografar de uma forma que você, olhando aquela cena, você consegue organizar aquela cena. Ou seja, você consegue imediatamente resolver a cena, colocando tudo que você quer que apareça naquela foto e tirando daquela foto tudo que você não quer que apareça naquela foto. Então as regras de composição elas servem para isso, para você organizar a sua cena, para você rapidamente decidir o que vai ficar e o que vai sair da cena. E mais do que isso, as regras de composição também, elas servem para você dar destaque ao elemento principal daquela foto. Então, se você estiver fotografando pessoas, a pessoa, o modelo, o seu fotografado ali, ele é o ponto principal da sua foto. Então, você tem que posicioná-lo, escolher uma técnica de composição, uma regra de composição, da qual, indiferente do tamanho que essa pessoa apareça no seu fotograma, tá? Aqui está seu fotograma, tá? Aqui está seu fotograma. Vamos pensar aqui na foto. Então, a pessoa ela pode estar pequenininha aqui.
E aí o seu olhar vai primeiro, quando olhar aquela foto, vai ver aquele pontinho ali que é o menor da foto. E esse olhar, ele vai para lá por quê? Porque você usou de uma técnica, uma regra de composição que vai conduzir o seu olhar direto para aquela pessoa, direto para aquele ponto naquela foto, mesmo ele sendo um pequenininho na sua imagem. Comece a prestar atenção nisso. Quando você olhar para uma foto que o pontinho pequenininho foi o primeiro que despertou o seu olhar para enxergar ele naquela foto, e só depois que você viu aquele ponto, você passeou por toda a foto e observou o restante da foto, é porque para dar destaque àquele objeto foi usada uma regra de composição, tá? Então essas regras são essenciais, são também elementares para você que quer desenvolver o seu olhar, entender todas elas, aprender todas elas e não se preocupar mais em ficar criando problema na sua cabeça, assim, eu vou fugir da regra, eu não quero usar a regra. Não seja esse rebelde, esse vanguardista aí, porque não precisa. Existem dezenas de regras hoje para poder te dar suporte e potencializar a sua fotografia. Não precisa ser esse menino rebelde de quebrar a regra, de fugir da regra. E olha, é muito capaz que você esteja aí tentando quebrar a regra e fazendo algo que já existe. E aí, se estiver fazendo algo que já existe, legal demais. Porque hoje, reinventar a roda, para quê? Entendeu? Eu sou super fã das regras, eu uso todas, tá? Eu uso todas. E uso o máximo de regras possíveis, como eu já falei, justamente para potencializar a minha fotografia, tá? No quinto passo, eu coloquei aqui sobre o contraste, tá? Sobre a questão de procurar por contrastes na sua foto. Porque toda vez que você localiza contrastes, toda vez que você fotografa e esses contrastes, por exemplo, de luz e sombra na foto, cores quentes e cores frias, textura e locais lisos, toda vez que você traz um tipo de contraste para a sua imagem, você torna essa imagem visualmente mais impactante. Então é muito interessante os contrastes. Lembra que eu já falei sobre a questão de estética na fotografia? Estética na fotografia nada mais é do que um braço da filosofia que estuda os 5 sentidos. Então, toda vez que você fizer uma foto e essa foto te tocar em um desses 5 sentidos, essa foto é uma foto boa. Essa foto ela é uma foto boa porque ela tem estética. Então, se ela te toca o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, é uma foto boa. Faz essa foto porque vale a pena. O seu cérebro vai entender o que você está fazendo. O cérebro das pessoas que estiverem olhando é de forma inconsciente que essas coisas acontecem nas nossas cabeças. Faz a foto sempre que você sentir isso. E a mesma coisa vale para o contraste. O contraste também ele traz de uma certa forma a questão da textura. Luz e sombra. Luz e sombra traz textura, traz volume, traz profundidade. Cores quentes e cores frias, você deixa o olhar viajar na sua fotografia. Movimento e estrutura estática também é uma forma de contraste. Então existem vários exemplos de contraste e toda vez que você tiver essa oportunidade de fotografar registrando esses contrastes, vai lá. O contraste também não deixa de ser uma regra de composição, tá? Na sexta dica, que é também uma regra de composição, que eu já estou trazendo alguns exemplos delas e eu coloquei nessa aula, que é a questão de padrões e formas que se repetem, tá? Que é algo muito interessante e às vezes a gente deixa passar despercebido na hora de fotografar, é quando nós encontramos situações em que temos padrões, tá? Padrões ou elementos que se repetem ali naquela cena. Toda vez que você olhar para algo, para elementos que se repetem na sua fotografia, vai lá, faz a foto, que vai ser uma foto com certeza muito interessante. Por quê? Porque o nosso cérebro ele está habituado a ver coisas, a dar atenção para esse tipo de situação que se repete ali no seu fotograma. E com isso, inclusive, você consegue também dar destaque para o seu fotografado, para o seu modelo, usando daquele ambiente com padrões, com repetições,
você consegue trazer o destaque colocando seu modelo, seu fotografado ali, tá? Um exemplo disso, por exemplo, vamos supor que você está numa plantação de eucalipto. Eucalipto não é aquele monte de árvore ali, uma atrás da outra, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, quando você pega sua câmera e fotografa em situações desse tipo, com várias coisas se repetindo, ali você consegue trabalhar o direcionamento do olhar, você consegue trabalhar aqueles eucaliptos enfileirados ali, direcionando o seu olhar direto para a pessoa que você está querendo fotografar, tá? Ou colocando os eucaliptos numa forma que eles apareçam um do ladinho do outro também, e aí você posiciona a pessoa na frente, traz maior destaque para o seu fotografado. Então é sempre muito interessante você trabalhar padrões e repetições na sua fotografia. Isso também é uma das regras de composição, tá? Treine o seu olhar para ver o incomum. Como que seria essa questão de você treinar o seu olhar para ver o incomum, tá? As pessoas normalmente elas estão habituadas em olhar tudo de uma forma igual, né? Vamos supor, você entra numa casa nova, num lugar novo que você nunca entrou antes, e o que você faz? Você chega e olha para aquele ambiente da mesma forma que está todo mundo olhando, certo? Você vai olhar para todos os lados da mesma forma que estão todos olhando. Uma dica para você começar a treinar o seu olhar e começar a ver o incomum se você está nesse ambiente, nessa situação, como um profissional, como um fotógrafo, tá? E quer extrair o melhor desse ambiente, então comece a procurar formas de olhar diferentes, tá? Como que você vai fazer para conseguir trazer isso para sua fotografia? Suba em cima de uma cadeira e olhe de cima para baixo. Abaixe, agache no chão e olhe de baixo para cima. Deite, se for preciso, no chão. Comece a olhar de outras perspectivas, para você começar a treinar esse olhar de forma diferente, de forma habitual que todo mundo faz. Porque aí você vai sair do padrão. Todo mundo fica olhando da mesma altura, da mesma forma, do mesmo jeito. Você vai começar a fazer diferente. Porque você vai deitar, você vai subir, você vai ficar de lado, você vai encostar na parede, vai olhar encostando pela parede. Vai começar a procurar situações diferentes que você vai treinar as suas perspectivas de forma diferente. Então, aproveite, faça esse exercício, faça essa prática e me conte depois se isso funcionou ou se não vai funcionar. Você vai começar a ver que o mundo ele existe de outra maneira e vai começar a criar situações que você nunca imaginou que seria possível, entendeu? E não precisa ter vergonha, ainda mais se você estiver com a câmera na mão. Você está justamente com a câmera na mão para poder extrair o melhor daquela situação. Então não tenha vergonha de deitar. É claro que você não vai deitar numa situação, por exemplo, um casamento. Você não vai deitar durante uma cerimônia no chão. Mas aí o que eu te recomendo? Coloca a câmera no chão. Coloca a câmera no chão e faz foto dali com a câmera no chão. Gente, eu já fiz tanta foto incrível colocando a câmera no chão que é surreal. É outra visão, é outra atmosfera, é outra fotografia. O casal fica apaixonado, a sua fotografia te dá outro destaque. Bota a câmera no chão e faz a foto para você ver. Testa e me conta. Então, existem situações, nesse tipo de situação que você não pode deitar, porque vai chamar atenção, existem muitas pessoas, é um momento religioso ali, que não cabe um profissional deitar. Não deita, mas coloca a câmera no chão e faça a foto que você vai ver, tá? Eu coloquei aqui como um dos passos, tá? Para a aula de hoje, a questão que parece até clichê falar assim dessa forma como eu coloquei, mas que faz todo sentido, tá? Que é a questão do menos é mais na fotografia. Então, toda vez que você entrar num ambiente que tiver cheio de informação, cheio de elementos que vai mais confundir a cabeça de quem estiver olhando aquela foto depois de pronta do que resolver a sua foto, vai lá rápido, organiza aquele espaço, tira um pouco do que está poluindo, deixa do seu jeito, do jeito que a sua cabeça entende como vai ser algo legal, vai ser algo positivo, que vai agregar valor.
organiza a cena, deixa tudo pronto e depois você vai e faz a foto. O menos possível que estiver de elementos numa cena, normalmente potencializa aquela foto. Então, sempre esteja atento nessas questões e não ache que às vezes fotografar numa parede branca que não tem nada não vai ser legal. Não, gente, às vezes só tem aquela parede ali, vai lá e faz a foto. Lembra que menos é mais. Quantas milhões de vezes eu já fotografei numa parede branca? Inclusive é porque não estou aqui agora. O Daniel Alves, o jogador da seleção, quando eu fui fotografar ele, eu olhei assim para a sala onde eu estava, o cara chegou, não tinha lugar para fotografar, eu fui lá e fiz a foto numa parede branca. Eu vou postar essa foto aqui nos stories, tá? Fiquem de olho lá. Foi capa de revista a foto e foi uma parede branca. O que eu fiz? Eu peguei a luz da janela, tá? Só a luz de janela, trabalhei com luz de janela e eu acho incrível a luz de janela porque é uma luz já suave, uma luz homogênea, sabe? Uma luz mais limpa. Posicionei ele de frente para a janela, botei no fundo da parede branca e pronto. Pá! Não tinha que ficar inventando moda. Eu precisava fazer 3 fotos para uma revista. Não tinha lugar, foi as 3 na parede branca. Assim, do jeitinho que eu estou te contando. Então, menos é mais. E com esse menos, você vai conseguir criar capas de revista, criar fotos impactantes, criar fotos bem resolvidas. Simplifique a sua vida. E, para finalizar, assim, eu só queria concluir deixando uma mensagem no sentido de estude mais e pratique ainda mais, tá? Estude mais e pratique ainda mais. Por quê? Porque é assim que você vai entender que não precisa de dom para ser fotógrafo. Você vai entender que você que está aí me escutando vai conseguir fazer fotos incríveis. Somente estudando mais, entendendo, tendo conhecimento e o acesso a todas as técnicas de fotografia. Com essas informações em mãos, você vai conseguir entender que não precisou, nunca, e não vai precisar nunca nascer com dom para ser um bom fotógrafo. Então, se permita estudar mais e praticar mais ainda.